Infelizmente, nos últimos dias, nós fomos bombardeados com notícias muito tristes e desastrosas, que tem sido, infelizmente, bastante comum para nós nos últimos dias. Foi conhecido aí a nível nacional aquele influencer que utilizava das crianças e adolescentes de uma forma totalmente chula e de uma forma totalmente errada. Eu creio também que vocês acompanharam que foi algo nacional. O rapaz que maltratou aquele cavalo de uma forma tão absurda. Recentemente, nos últimos dias agora, teve aquele rapaz, aquele homem que matou a esposa dele com um martelo na frente de várias pessoas. Teve também aquele caso a nível nacional que saiu do homem que espancou a mulher dele com 60 socos. Então, dias ruins e dias obscuros têm vindo sobre nós. Nós escutamos essas notícias, nós nos deparamos com essas notícias e muitas vezes nós ficamos com medo do amanhã, com medo de o que fazer, com medo de quais pessoas nós devemos relacionar ou não, porque o ser humano tem chegado num nível de obscuridade muito grande. Notícias como essas que eu citei aqui, que são apenas algumas daquelas que saem nas mídias, fora coisas absurdas que nós nem imaginamos que acontecem por aí. Se a gente for pensar nessas coisas, nós não vamos ter paz. Mas por que o ser humano chegou nesse nível de depravação tão grande? Por que o ser humano chegou nesse nível de ódio tão grande? Por que o ser humano consegue ser mal a um nível tão absurdo? A um ponto de você matar um animal sem pensar. Ao ponto de você espancar uma mulher com um martelo sem pensar na frente de todas as pessoas. Como um animal irracional. O que faz o ser humano chegar a um nível tão grande de absurdos como esses? E a resposta para tudo isso está lá em 1 Coríntios 13, versículo 13, que diz: 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. No capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai falar um pouco da importância do amor. O amor é algo tão importante que o apóstolo Paulo coloca o amor acima do dom de falar em línguas. Ele fala que você pode falar em línguas o tanto que for. Se você não tiver amor, de nada vai valer. Ele coloca o amor acima do dom de profecias. Você pode profetizar o tanto que for. Se você não tiver amor, de nada vai valer. Então o apóstolo Paulo vai nos mostrar a importância do amor. E o que tem faltado para o ser humano, o que tem faltado para a humanidade é o amor. E o amor é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode colocar em nossas vidas. O amor é algo que somente a presença do Espírito Santo de Deus pode cultivar nos nossos corações dia após dia. O amor é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode cultivar em nós dia após dia. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos viver o verdadeiro amor.
Se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus, não tem como nós vivermos o amor que Paulo fala no capítulo 13 de 1 Coríntios. Não tem como. Então, bem verdade é que se nós queremos, se nós necessitamos, na verdade, de uma humanidade melhor, de um Brasil melhor, nós precisamos fazer de tudo para o Brasil, para o brasileiro, para o mundo ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus e vivermos o verdadeiro amor. Um homem não vai espancar a sua mulher se ele for cheio do verdadeiro amor do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos ver tantos casos de feminicídio como estamos vendo se um homem for cheio do verdadeiro amor que somente o Espírito Santo pode colocar em seu coração. Um homem nunca vai ter coragem de levantar a mão para sua mulher se ele tiver amor, se ele tiver o verdadeiro amor. Um homem nunca vai ter coragem de espancar a sua mulher. Um homem nunca vai bater em sua mulher, agredir a sua mulher, se ele for cheio do Espírito Santo de Deus, que planta e cultiva o verdadeiro amor em nós. Quanto mais os homens forem cheios do Espírito Santo de Deus, menos casos de feminicídio nós teremos no nosso país. Nós teremos em nossa nação. Então que você, homem, seja cheio do amor que o Espírito Santo de Deus pode colocar em você, para que a gente não venha ter casos absurdos de feminicídio, como estão tendo cada dia, cada vez mais, infelizmente. Nós não vamos ter casos de espancamento de animais, como infelizmente tem crescido tanto na nossa nação. Se homens e mulheres, jovens e adultos, de todas as faixas etárias, forem mais cheios do Espírito Santo de Deus que transborda os nossos corações de amor. Quando nós temos amor, nós não temos coragem de pegar um animal e espancá-lo até a morte, e feri-lo, e maltratá-lo, porque o Espírito Santo de Deus que opera dentro de nós não permite que nós façamos isso, porque o verdadeiro amor dele está operando em nós dia após dia. Então, se nós queremos diminuir o nível de maus tratos a animais, nós precisamos ser mais cheios do Espírito Santo de Deus e termos uma sociedade mais cheia do Espírito Santo de Deus, para nós não vermos tantos absurdos como esses que nós estamos vendo contra animais, que as pessoas fazem sem nenhum pudor, que as pessoas fazem sem pensar nas consequências, que as pessoas fazem à luz do dia, com pessoas gravando, e acham as coisas mais normais do mundo. Já foi comprovado que a fome no mundo não é falta de alimento, mas é por causa da má distribuição de alimento. Então, se nós formos mais cheios de amor, se os governadores, se os presidentes, se os poderosos desse mundo forem mais cheios de amor, a fome no nosso mundo, a fome no nosso país, irá diminuir cada vez mais. Tem tantas pessoas passando fome e morrendo de fome porque nos falta amor, de estarmos diante de banquetes todos os dias e não nos lembrarmos, pelo menos uma vez sequer, que tem pessoas que estão indo dormir sem ter feito uma refeição sequer. Isso é falta de amor em nós. Então, para tantos absurdos que nós vivemos na nossa nação e no mundo inteiro, eu citei aqui alguns poucos casos, mas a resposta para todos eles é amor. Nós precisamos de nos encher de amor. Nós estamos vivendo tantos absurdos porque nos falta amor. Nós estamos vivendo tantos descasos
porque nos falta amor. Tem tantas pessoas morrendo em filas de hospitais por causa de médicos que não amam de fato as pessoas que estão ali buscando a ajuda deles. Eles não amam de verdade a sua profissão. Eles não amam de verdade as vidas que estão ali. Há um triz precisando de um remédio, precisando de um atendimento. Falta amor para os médicos. Falta amor para os enfermeiros. Falta amor. Nos falta muito amor. Que nós venhamos se arrepender dos nossos maus caminhos. Que nós venhamos se arrepender daquilo de errado que nós temos feito como nação e como povo. E que nós venhamos nos voltar para Jesus, para Ele nos encher de amor. E assim como uma sociedade, nós podermos vivermos melhor, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.